Oi, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do My Talks, o meu podcast onde a gente fala um pouco de marketing e tudo que pode ajudar autônomos, profissionais liberais e empreendedores a crescerem e se desenvolverem profissionalmente. A Urbanic é um case de sucesso no mercado da beleza que trouxe inovação e qualidade, que na verdade todo mundo já achava que o mercado estava saturado, mas na verdade não estava, só faltava esses dois aqui para chegarem no mercado e saírem da caixa. Sejam bem-vindos, Clá e Paulo. Obrigado. Muito obrigada, Mai. Muito feliz em fazer parte do seu Talks. Estou muito É feliz. um prazer, obrigado pelo convite e vamos conversar. Se apresentem aí para o pessoal um pouquinho, por favor. Bom, vou começar então. É uma grande alegria estar aqui, receber esse convite. Eu sou Clarissa Moreira, tenho 34 anos, sou arquiteta por formação, migrei para a área da beleza em 2016, né, me tornei designer de sobrancelhas, micropigmentadora e alguns aninhos depois ali, em 2020, né, surgiu a ideia da Urbanic e em 2022, efetivamente, junto com o Paulo, passei a estar à frente da Urbanic Cosméticos, que é a primeira marca de tintura brasileira para sobrancelhas. Bom, eu sou o Paulo Moreira, tenho 36 anos, sou irmão da Clarissa. Sou formado em engenharia civil, posteriormente me formei em arquitetura e sempre tive uma curiosidade ali relacionada ao empreendedorismo. A gente já já foi a algumas feiras de franquias, de franchise e tudo mais, e sempre foi um ponto assim que me chamou a atenção. E aí no decorrer do processo as coisas foram acontecendo, eu tive a oportunidade de estar ali junto com a Clá, a gente trabalhar juntos, e alinhados a essas expectativas e pensamentos, a gente vem desenvolvendo a Urbanic como a primeira empresa brasileira aí na área de sobrancelhas, trazendo a tintura nacional, né, livre de amônia e PPD. Que é só o começo. Com certeza. Para mim é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês, mas a gente tem aqui hoje um objetivo, responder a pergunta: como sair da caixa em um mercado que já é visto como saturado, que foi isso que vocês fizeram. Mas a gente também vai respondendo outras coisas para ajudar o pessoal a ter mais ideias. Perfeito. Certo. Primeira coisa que eu queria começar falando com vocês. Essa transição de carreira que vocês fizeram, como que foi para vocês? Pode começar. Bom, vou começar porque eu fiz a transição primeiro. Toda mudança não é fácil, né? Você sair da sua zona de conforto. A arquitetura, para mim, era a minha formação, era o meu emprego CLT, então era a minha segurança. Qualquer mudança seria pular no precipício, assim, seria começar de novo, enfim. Só que também a arquitetura chegou num ponto que ela não estava mais fazendo sentido para mim, assim. Eu trabalhava num nicho específico de mercado, que era a implantação de automação de estacionamento. Então eu também já não estava tão arquiteta assim, eu brinco que era um pouco engenheira. E não via muito sentido ali na empresa que eu estava, enfim, eu não via muito futuro, a não ser, por exemplo, sentar na cadeira do meu chefe, não era o que eu buscava, né? Então, se era para ter uma grande responsabilidade, eu queria ter uma grande responsabilidade de algo que fosse meu. E quando a gente começa a se questionar, né, sobre aonde a gente está, o porquê que a gente não quer mais, a gente também tenta achar uma solução. Então, o que eu gosto além disso? Se eu não quero mais fazer isso, eu vou fazer o quê? Né? Porque eu não considerava voltar para o interior, que era voltar para Taubaté, a morar com os meus pais, sendo arquiteta, porque daí eu ia ter que recomeçar em um outro escritório de alguém aqui ou começar com o meu, e enfim, para mim não era uma possibilidade. Então eu comecei a ir em eventos, em feiras de beleza, que era uma área que sempre me chamou a atenção. Tinha uma designer de sobrancelhas na época que me atendia e eu gostava muito da forma como ela realizava o atendimento. Eu via muito valor no trabalho dela, então eu falei, por que não, né? De repente tentar algo nesse sentido. E ela me incentivou muito, que a gente conversava bastante. Ela também era, não sei se ela era advogada ou tinha começado direito e tinha parado. Então eu falei, bom,
nas minhas férias vou fazer um curso. E aí foi quando eu fiz um curso de design de sobrancelhas, tive o contato com a tintura nesse primeiro curso e falei, caramba, que legal, assim, que massa que é atender, trabalhar com autoestima, e gostei muito. E aí foi quando começou a transição efetivamente. Me preparei para realmente sair da arquitetura, sair do meu emprego CLT e voltar para Taubaté, montar o estúdio, mas isso daí, digamos que foi um processinho aí de quase um ano. Tá, só antes de você continuar, tá, Paulo? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra Clá. Você acha que foi sorte pra você ter se achado rápido em outro mercado? Eu acho que é difícil falar que é sorte, né? Eu acho que a gente busca a nossa sorte todo dia, mas a gente busca trabalhando, né? No meu caso, eu busquei como? Enquanto eu não fazia minha transição efetivamente, eu chamei minhas amigas e expliquei, assim, joguei aberto, falei, meninas, fiz um curso de design de sobrancelhas e eu tô pensando em mudar para essa área, mas para eu mudar eu preciso ter prática e eu preciso de cobaias, né? Eu até brincava assim, não era nem modelo, era cobaia. E falei, vocês topam? Aí uma topou, a outra topou, e aí eu fui ganhando essa prática fora do meu horário comercial, que eu trabalhava como arquiteta, e comecei a gostar. Elas pararam de fazer a sobrancelha em qualquer outro lugar e começaram a fazer a sobrancelha só comigo. Até que um dia uma amiga falou assim, Clá, quanto que é? E eu falei, não é nada, nunca cobrei, não vou cobrar agora. Não, mas eu pagaria para fazer a sobrancelha em qualquer lugar e eu quero pagar para E aí você viu você me uma atender. oportunidade de negócio. Daí nessa hora eu acho que virou a chave e eu falei, caramba, é um trabalho, não é uma brincadeira, não é um passatempo, não é um hobby. Sim, acho que essa é a primeira barreira pra gente quebrar, de que você precisa fazer pra ver se realmente vai dar certo. Então, não larga a sua segurança já de cara pra começar em outra coisa. Sim, até porque tudo exige um tempo, né? Uma maturação ali. Então eu acho que se você larga o que você tem para apostar tudo no que você ainda não construiu, o risco de você se frustrar é muito grande, porque o processo ele não é do dia para a noite. É uma construção mesmo. Então, assim, se possível for, né, step by step, vai devagarinho, vai planejando e se prepare para essa mudança, né? Porque toda mudança também, no caso de sair de um CLT e ir para um empreendedorismo, é você sair da sua segurança financeira também, né? Então... E você, Paulo? Bom, eu tive algumas transições também, né? Na verdade, assim, eu comecei dentro da engenharia civil e aí por um bom tempo eu sempre trabalhei para alguma empresa, para alguém, sempre foi nesse regime CLT também. Aí, num dado momento, assim como todo mundo conhece, a engenharia civil teve uma fase que não estava muito boa, enfim, e aí a partir daí eu comecei a trabalhar como autônomo também. Mas já não estava me encontrando ali no que eu estava fazendo e comecei a entender aonde eu gostaria de estar, que foi quando eu fui para a arquitetura. Aí me migrei da engenharia para a arquitetura, que é da parte prática para a parte mais de desenvolvimento, mais teórica, enfim. Mas a engenharia ainda me servia de base para eu exercer uma atividade, para eu estar me desenvolvendo onde eu gostaria de estar. Aí me formei em arquitetura, só que o desenvolvimento da Urbanic veio muito casado assim, com esse momento da finalização da arquitetura. Então eu finalizei minha segunda graduação em arquitetura, estava exercendo, estava começando a dar meus primeiros passos ali na área e em paralelo a gente estava andando com a Urbanic também. Mas eu entendi que eu, além da parte de desenvolvimento e tudo mais, eu gosto muito desses relacionamentos humanos e eu enxerguei isso dentro do que eu fazia aqui na parte da Urbanic também. E aí foi dado um momento onde eu não tinha mais força para caminhar com as duas coisas. Eu tive que optar por um caminho ou outro. Que aí foi quando eu optei pela Urbanic, né? Pelo desenvolvimento que a gente estava fazendo e pelo que a gente estava construindo juntos. Então, o ato empreender, o ato arriscar, eu acho que ele veio já há algum tempo, assim, me chamando, sabe? Me provocando. E não é fácil falar que é fácil, que é tranquilo e tal. Não é, porque é muito mais seguro e é muito mais
financeiramente falando confortável, você ter um sistema de trabalho onde você está mensalmente, você sabe que você vai ter uma remuneração, você tem uma estabilidade, exatamente. Você sabe quanto vem, quando vem, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você entende que essa parte autônoma de empreender e que isso está na sua mão e que depende de você, você entende que esses limites eles não são dessa forma, sabe? Que você pode ir além, como você pode tipo regredir. Então, para quem tem essa veia empreendedora, quem se sente desafiado a seguir por esse lado, eu acho que é um desafio muito positivo, assim, eu acho que vale muito a pena. Falando nisso, nessa segurança, né? Às vezes a gente pensa que tem segurança na CLT, mas na verdade a gente pode ser despedido a qualquer momento. Sim. Então é uma segurança muito ilusória, na minha opinião. E a gente tá se sentindo confortável porque sabe, como a Clá falou, que vem todo mês e quanto vem. Mas assim, a gente não tem muita liberdade que empreender traz pra gente. A gente não tem flexibilidade que empreender traz pra gente. Então, pra mim é uma falsa segurança que às vezes a gente fica, o que eu vou fazer? É melhor eu ser funcionário de alguém e saber que todo mês vai cair dinheiro na minha conta. Mas você pode, semana que vem, ser demitido e não ter mais. Sim. Bem, na verdade, eu entendo que hoje são perfis, assim, sabe? Tem perfil de pessoa que vai, para a realização pessoal dela, estar ali no sistema CLT vai ser maravilhoso e tá tudo certo. E se não fosse assim, o mundo não ia dar certo, né? Porque não dá para todo mundo empreender. Para empreender. Tem que ter todo mundo, né? Eu acho que assim, os dois caminhos têm lados positivos e têm lados negativos. Assim, eu acho que vale você olhar qual você quer seguir e abraçar tanto os positivos quanto os negativos. Exato. Até na Urbanic, né, a gente tem muito isso, que a gente tem um time muito alinhado disso. Então, a gente sabe que tem uma parte do time que tem esse propósito mais da liberdade e tem uma parte do time que tá ali junto, porque realmente é o sonho da pessoa de estar ali junto com o time da gente. Então, o que vocês acham, assim, de formação de time? Como é que foi para vocês essa experiência de formação de time da Urbanic? Vou começar então. Eu acho que o primeiro e principal ponto é você sentir confiança nas pessoas que agregam ali de alguma forma do seu lado. Eu falo que, e assim, eu falo para quem a gente chega a conversar, isso para mim é uma responsabilidade. Hoje a gente vem construindo uma história que é a Urbanic. E quem entra para esse time, a idealização do sonho, seja pessoal, seja profissional, é nossa responsabilidade também. De certa forma, quem está junto do nosso lado e está crescendo do nosso lado, de alguma forma coloca uma, não digo nem uma expectativa, mas uma credibilidade em cima do que a gente está fazendo. Então é uma responsabilidade nossa fazer com que isso dê certo, porque não somos só nós dois, somos em mais pessoas agora. Eu não estou falando de 2 sonhos, eu estou falando de mais. Então eu acho que quando isso está muito bem alinhado e você consegue entender e ver nas pessoas a vontade de fazer com que as coisas aconteçam tanto quanto as suas, eu acho que aí que é o ponto que o time tá junto, sabe? Se estabiliza, enfim. Sim. Eu acho que formar o time, né, como a gente tem um time de profissionais hoje que fazem parte da marca, é você conseguir enxergar, né, no outro que o teu trabalho faz sentido. Então, assim, você agrega. Isso é quando a gente fala de time de profissionais que fazem parte da marca, do time interno, do escritório, que está vivendo um negócio ali no dia a dia. Porque quem está fora, né, vive de uma forma, quem está dentro vive de outra. Então, eu acho que tudo no começo é um pouco mais difícil. E aí, à medida que você vai pegando um corpo, estando com pessoas que realmente estão vivenciando de fato o negócio e vestem, né, a camisa da empresa, né, essa forma de falar, mas é uma realidade. Parece que fica um pouquinho mais fácil de você se conectar com pessoas que também estejam nessa mesma vibração, nessa mesma frequência. Porque eu acho que acaba que para quem está de fora começa a ficar muito mais limpa, muito mais clara essa visão de como é estar lá dentro e o que é fazer parte. Então, eu acho que de uma forma geral, seja time interno de escritório, seja time de profissionais que constroem a marca, né, junto com a gente, eu acho que à medida que os anos passam, né, que a Urbanic vai ganhando mais corpo, vai ficando mais fácil
né, dessa construção mesmo coletiva. Sim. E o que vocês viram no mercado da beleza que chamou vocês para investirem na tintura? O que foi que chamou a atenção de vocês? Eu confesso que como profissional tinha aquela pontinha ali de dificuldade com uma cor específica de tintura que eu brinco que é o cristalzinho da coleção, né? O cristalzinho do catálogo, que é o cobre intenso. Eu sempre amei tintura de sobrancelhas, né? Como eu falei, desde o meu primeiro curso eu tive a sorte de ter contato com esse produto e eu gostava muito. Então, assim, eu, Clarissa, né, pessoalmente falando, não consegui trabalhar muito tempo com rena, porque não era muito meu perfil, não era muito o perfil do meu público. E à medida que eu trabalhava com tintura, eu gostava muito daquilo, mas eu via pequenas lacunas ali que deixavam a desejar. Então, por exemplo, assim, uma cor que não era tão fidedigna quanto a cor do pelo da minha cliente, que era também o caso da cliente ruiva, que eu comprei várias tinturas, comprei muita coisa, tentava fazer mistura, e minha cliente ainda super confiante, assim, ia para os testes junto comigo, e eu não conseguia entregar um resultado fidedigno para ela. Então, somado a essa questão da cor, também questão de segurança, de ter tido casos de reações alérgicas, que daí eu não tinha uma solução para a cliente. A gente fazia o teste de sensibilidade, e deu alergia. E ela era uma cliente extremamente loirinha de pelo claro. A tintura ficaria perfeita nela, mas não dava para passar. Opção. Exato. Então eu não conseguia resolver esse problema dela, né? Então eu acho que foi uma soma de fatores, sabe? De observação mesmo, de falar, opa, acho que as cores pecam aqui. Você conhecia bem o mercado que você trabalhava e você viu o que faltava para chegar nele. Sim. Eu até já falei em algumas palestras, assim, que eu acho que eu tinha isso em mente, mas o start mesmo não veio nem de mim, né? Foi um bate-papo com a minha mãe, a gente estava falando sobre desenvolvimento de produtos e tudo mais. E aí ela mesma me levou esse alerta, assim, falou, claro, mas e tintura de sobrancelha? Você gosta tanto, você fala tanto, você usa tanto, né, nas suas clientes e tudo mais. Será que é difícil de fazer? E eu falei, na hora até parei assim, falei, meu Deus, é isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que entender o processo e vamos atrás disso. Então, assim, acho que foi a luz que precisava para eu enxergar todo o potencial que eu já conseguia ver, sabe? Sim. E o Paulo, como entrou nessa história de acreditar e investir junto? Então, acho que bem na verdade, por entender um pouco do cenário da Clá, enfim, por ver um pouco do processo, eu até então não conhecia quase nada do mundo da beleza, né? Eu conhecia através do olhar e do trabalho da Clá. Mas eu entro nessa história, acho que mais no sentido de dar suporte, da parceria, porque durante o meu processo aí de profissional, meu amadurecimento profissional, eu sempre tive mais ligado a atividades administrativas. Então, do que a gente estava desenvolvendo e fazendo, era um ramo que eu me encaixava e que eu poderia dar suporte para que aquilo, de alguma forma, também tomasse corpo e crescesse. Então, eu entro através do sonho dela. E eu posso dizer que se ele não tivesse entrado, não existiria Urbanic. Porque assim, eu não sabia, né, a proporção que iria tomar, na velocidade que iria ser, mas eu sabia que eu não conseguiria sozinha. E isso era uma certeza para mim. Eu nunca fui a pessoa mais organizada, eu nunca fui a pessoa que, tipo, nossa, tinha as finanças na palma da mão. Então, assim, eu sabia muito sobre o produto, entendia muito o que eu queria. Basicamente, assim, toda a parte técnica eu saberia tocar, né? Mas de restante eu não saberia nem por onde começar. Então, assim, se o Paulo não acreditasse e não topasse, não estaríamos aqui hoje, com certeza absoluta. E eu acho que é muito importante a gente falar disso também, da parte técnica, porque muita gente se prende em ser o melhor do mundo na técnica, mas esquece que não adianta ter a melhor técnica se você não sabe mostrar o seu trabalho para as pessoas. Porque não adiantava ter a melhor tintura do mundo se ele não fosse apresentado para o Brasil.
Sim. Você não ia ter clientes. Então, Sim. as pessoas muitas vezes esquecem disso, de, eu vou ser a melhor designer de sobrancelhas do Brasil. Mas se ninguém te conhece, não adianta, você não vai ter clientes e você não vai se tornar a melhor. Sim. Porque só a técnica não leva a gente a lugar nenhum, basicamente. Você precisa da prática. E da prática você precisa dos seus clientes. Sim. E aí tem tudo por trás pra gente analisar também. Maia, rapidinho, você falou agora algo que eu achei interessante, lembrei aqui. Sobre esse ser melhor, né, em tudo. Essa semana, esses dias atrás, eu conversei com uma ex-cliente, né, da época de atendimento. E aí ela estava falando sobre querer empreender, quis tomar um café, eu fui tomar um café com ela. E aqui a gente tem, né, 2 pontos que se equilibram muito. E foi algo que eu falei para ela também. Se você vai empreender e você está sozinho, entenda que por vezes você vai precisar recorrer à ajuda de especialistas. Sim. Então, assim, hoje eu tenho ao Paulo, que, né, toda essa parte burocrática, financeira, tipo, ele encabeça. Eu, né, já fico mais com o lado técnico, criativo e tudo mais. E quando a gente precisa de uma ajuda específica, a gente também vai atrás de uma ajuda específica. Então, não pense que você vai ser bom em tudo, porque isso daí, infelizmente, é uma ilusão, né? Eu acho que a gente tem muitos potenciais, a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar e melhorar, mas é muito difícil a gente deter de todo o conhecimento de todas as áreas. Então, cuidado com isso, de achar que você vai saber de A a Z e aí também se frustrar. E outra ilusão, não recorrer à ajuda, né? Sim, e outra ilusão também que eu acho é que a pessoa entra falando, eu vou trabalhar nessa área. E pensa que vai gostar de tudo que precisa para desenvolver. E não. Você não vai gostar de tudo, mas você vai ter que fazer para dar certo. Sim. Você, Paulo, começou aí na parte burocrática da Urbanite. O que você tem a falar sobre isso? Não, eu acho que desde o começo tudo sempre foi um processo de aprendizado. Tudo. Desde, tipo, começar uma empresa, a parte de contabilidade, a parte de emissão de nota fiscal. A gente lançou o e-commerce, mas para fazer as integrações entre e-commerce e um sistema de RP e uma gestão de envios, tipo, tudo eu fiz olhando ali YouTube, não sabia fazer nada. Fui ali caçando no YouTube, pesquisando e fazendo teste e tal. Entra em contato com um, entra em contato com outro, enfim. E, cara, quando é para ser, dá certo. Parece clichê, mas é verdade. Por sinal, dentro desse processo, até tem uma passagem muito engraçada que eu tava, em uma das integrações, eu tava com muita dificuldade de fazer. E aí eu entrei no LinkedIn lá, tipo, coloquei o nome do sistema no LinkedIn lá, e a primeira pessoa que me apareceu era uma pessoa aqui de Taubaté, que é onde a gente está situado. Aí na hora eu mandei uma mensagem para ele já me retornou com o número de WhatsApp. Aí a gente começou a conversar, eu sei que aquilo que eu estava muito tempo patinando e tentando fazer, ele resolveu em 15 minutos e tipo, eu nunca mais tive acesso ao cara, nunca mais a gente conversou, fui atrás porque eu queria agradecer, me enviar, enfim. Então eu acho que quando você coloca a sua energia para dar certo, de alguma forma ela retorna, sabe? E ela vai dar certo. Então, acho que é isso. Eu não tinha basicamente conhecimento de quase nada do que eu faço hoje. É lógico, cotação, enfim, compra de material, essas coisas era mais tranquilo. Mas a parte contábil, a parte de emissão de nota fiscal, a parte de gerenciamento, a parte de estoque, foram tudo coisas que para mim sempre foram novidade. Integração de sistema, taxa de maquininha, de cartão e de pagamento no e-commerce. Então é todo um backstage que eu não fazia zero noção. E talvez eu ainda tenha, talvez não, eu tenho muito a aprender ainda. Mas eu acho que é muito desse interesse de você se colocar à disposição, de você ir, de você perguntar e de você recorrer a informações, e não ter medo de perguntar. Eu, em momento nenhum, nunca tive esse receio, sabe? Tipo, esse ego inflado de quem sabe tudo. Muito pelo contrário, eu sei que eu sei quase nada. Então eu acho que estar conectado, igual a Clá comentou, a pessoas que sabem, eu brinco, né? A gente tem 2 orelhas e uma boca, a gente tem que saber ouvir mais do que falar. Então, eu acho que você tem que saber ouvir, acho que você tem que saber buscar entender, conhecer, enfim. Para mim foi e vai continuar sendo um processo de aprendizado sempre, porque todo dia é um desafio diferente. E vocês tinham exemplos de empreendedores em casa ou vocês foram os primeiros, assim, a saírem da caixa?
Tinha. Temos. Na verdade, nossa família, né, por parte de pai, assim, todos sempre trabalharam de uma forma meio empreendedora, né? Meu pai vem de uma família de 13 irmãos, 15, né, mas 2 acabaram falecendo menores. E aí, desses 13, todos sempre atuaram de uma forma mais empreendedora. E meu pai, um desses 13, empreendedor e num ramo diferente dos outros 13, porque os outros sempre trabalharam de alguma forma ligado à parte de alimentação, no setor alimentício, né? E meu pai foi para um lado totalmente diferente, que é um setor da mecânica pesada, caldeiraria, enfim. Então, sempre foi uma referência relacionada a empreender. Meu pai sempre estava ali envolvido, ter a empresa dele, desenvolver, ir atrás de trabalho e tal. Então, isso pra gente sempre foi um ponto dentro de casa, sabe? Um exemplo de empreendedor e de resiliência, né? Também. Porque, enfim, meu pai já passou por N processos da vida, né? Que a gente acompanhou ali. E até hoje, né? A gente às vezes fala, pô, meu pai podia estar tranquilo, podia parar de trabalhar, curtir mais a vida. Mas o bichinho não para, o bichinho trabalha. E ele, acho que nasceu para trabalhar mesmo, é o que ele sente prazer em fazer. Então, que nem o Paulo falou, ele trabalha com mecânica pesada. É muito comum, se ele estiver fazendo um trabalho ali de um tanque, alguma coisa assim, e ele tiver aqui, ele te mostrar o tanque, ir lá, olha essa foto, olha aqui, esse equipamento, que coisa mais linda. Nossa, ele vê uma beleza naquilo, que você fala, cara, é paixão, sabe? Então, assim, acho que ele é um super exemplo, assim, de empreendedorismo pra gente. Na minha família também, sempre tive esse apoio, justamente porque meus pais também são empreendedores. Então, acho que pra gente isso é um ponto que facilitou, né? Sim. A nossa jornada. Mas quando a gente vai falar de quem só tem família que faz CLT, o que vocês acham? Como sair dessa caixa da CLT para dizer, eu vou arriscar no empreendedorismo? Putz, eu acho que tudo é um processo. Mesmo nós dois que temos, né, um exemplo de empreendedor dentro de casa, eu acho que quebrar essa barreira do confortável, porque de uma forma ou de outra, aqui a gente mora em Taubaté, né? Estamos situados em Taubaté. E é uma região muito envolvida em fábricas, a parte automotiva e tudo mais. Então é um tradicionalismo voltado a essa segurança, né, pseudo-segurança do CLT, enfim. E eu acho que socialmente a gente já vem de uma concepção de estabilidade de vida voltado a esse regime, né? Então, mesmo para nós que temos esse exemplo dentro de casa, eu acho que esse risco, ele dá um gelinho na barriga, sabe? Ele assusta. E não só ele assusta, como a partir do momento que você rompe ele, as pessoas que estão ao seu lado, sabe, tipo, também dão uma assustada, assim, sabe? Porque de alguma forma você meio que saiu fora daquela caixa que estava ali, que foi te entregue para você abraçar, sabe? Então eu acho que é uma adrenalina diferente, sabe? É um desafio diário. Eu acho que é claro, né, que para algumas pessoas que todo mundo é CLT ou talvez, por exemplo, concursado, até eu comentei que esses dias eu conversei com uma ex-cliente e era justamente um pouco essa questão. Até então ela tinha muito em mente que ela queria fazer concurso. E aí, de um dia para a noite, ela queria ter o escritório dela, advogar e tudo mais. E a família dela deu esse baque, assim, do tipo, não, como assim? Mas, né, tem concurso, é ótimo e tal. Então, eu acho que é muito normal e muito difícil, claro, para a pessoa que está nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito que se você sabe que você é bom em alguma coisa e você acredita nisso, porque se você acredita mais ou menos, também dá uma segurada e pensa melhor. Mas se você acredita de fato, você pode fazer brigadeiro, digamos assim. Brigadeiro é uma coisa supérflua e você pode sobreviver de brigadeiro. Mas você tem que ser muito bom nisso. Você tem que ser bom. Sobreviver não, você pode viver de brigadeiros. Exatamente. Até falei errado aqui. Mas, assim, a ideia é que, mesmo uma coisa que parece, né, não ser algo
caro, se você for pensar num docinho, é um produto. Sim. E se você faz bem, se você acredita, você vai vender bem e vai ter né, entrada ali, enfim, vai ter uma operação financeira dentro desse negócio. Então, tem que acreditar. É aquela história, né? Quando você acredita que vai dar certo, você tá certo. Quando você acredita que vai dar errado, você também tá certo. Sim. Exatamente. Não, e eu acho que daí tem um ponto também legal a ser colocado em questão, que é, por exemplo, assim, acho que acreditar no que você vai fazer é um ponto super essencial. É lógico que a gente recorre de muitas opiniões, né? Quando você tem algo em mente, você está pensando em colocar sua vida naquilo e tudo mais. Mas a gente saber dosar até que ponto as opiniões realmente são baseadas na sua visão daquilo, porque eu acho que a gente tende a fazer uma análise em cima da nossa experiência de algo que a gente não viveu. Então, por exemplo, assim, eu acho que a gente vem de transições, de gerações e tudo mais, talvez uma transição de uma geração um pouco mais conservadora para uma geração mais liberal. Então, eu acho que é mais comum você ter uma opinião mais conservadora com pessoas mais velhas e mais experientes e uma opinião mais liberal com pessoas mais novas. Então, são pessoas, por exemplo, seus amigos vão super te apoiar, mas talvez não vão nem entender o que você está fazendo. Assim como as pessoas mais velhas talvez vão te travar um pouco mais, exatamente por não saber o que você vai querer fazer, entendeu? Então, eu acho que é assim, saber ouvir, ponderar o que para você de fato faz sentido, abraçar e seguir, se é o que você acredita, sabe? E acho que você tem que ver também, na hora de levar em conta uma opinião, se a pessoa já chegou no lugar que você quer chegar, quem é a seguir o pessoa? caminho, exato. Porque muitas vezes as pessoas dão a opinião não pra criticar, até pra ajudar, mas a ajuda delas não vai ser importante pra você, já que elas não fizeram o mesmo caminho que você quer fazer. Então, isso tem que ser levado muito em conta na hora de ouvir a opinião de outra pessoa. E pra vocês, o que é que faz a Urbanic ter tanto sucesso em um mercado que já era visto como saturado? Posso devolver a pergunta? Ou para você, o que você vê que na Urbanic é sucesso? Para mim, o principal ponto é escutar as pessoas. A Urbanic sabe escutar as pessoas como ninguém. A gente escuta os seguidores, a gente escuta os clientes. E o que move uma marca são as pessoas. É o time que está dentro e são os clientes que estão por fora, que também fazem parte. Então, por exemplo, a gente passou agora há pouco por uma reformulação na embalagem. Por quê? Porque a gente escutou o que as pessoas pediam, não tinha o nome na embalagem da cor. E isso dificultava na hora dos atendimentos. Então a gente foi lá, mudou a embalagem, porque escutou os clientes. Para mim, esse é o principal ponto de sucesso da Urbanic, é escutar as pessoas. E eu acho que para qualquer pessoa é isso. Você tem que escutar. Não é o que você está disposto a fazer, claro que também é, mas não só o que você quer fazer, mas principalmente o que é que as outras pessoas do outro lado querem ouvir, esperam ouvir, querem receber, sabe? Eu acho que, assim, hoje em dia, é óbvio que você tem que ter em mente qual é o seu objetivo, né? Não perder ele de vista. Mas as coisas também mudam muito rápido. Então, eu acho que a gente também tem que estar disposto a ir se adaptando às mudanças e às necessidades do mercado dentro do que a gente acredita. Então, eu acho que a Urbanic ela veio para trazer uma acessibilidade no sentido de comunicação com o profissional, que pelo menos nesse segmento eu sentia falta. Então, assim, eu nunca consegui falar com nenhuma marca do segmento, né, de tintura. Eu nunca consegui tirar uma dúvida, nada assim, ninguém além de outros profissionais que também utilizavam produtos. Então, eu vejo que hoje a Urbanic é um canal super aberto, né, tanto lá nosso Instagram, tem nosso canal do YouTube que a gente compartilha lá com frequência muito, muito conteúdo, muito conhecimento para quem está a fim de aprender. A gente está nos eventos, né, com muita frequência, então a gente tem esse contato com o nosso público, que é o público profissional. Então eu acredito muito que é essa relação mesmo, essa troca, né, com as pessoas que faz com que a Urbanic ela tenha um pouquinho da nossa essência, assim, as pessoas sabem que existem pessoas por trás da Urbanic, não é só uma marca. E como que a gente fez isso na prática, né? Principalmente com presença digital, porque a Urbanic não tem nada físico, nenhuma loja física, nada. Então, quando a gente pensa que o digital conseguiu atingir tanta gente e fazer o sucesso de uma marca, né?
que realmente não dá para ficar de fora do digital hoje. Sim. Hoje a Urbanic é multiplataformas, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, quando tem alguma ação específica, às vezes a gente faz grupo VIP no WhatsApp. Sim. Então, é saber usar o digital ao favor para que a gente consiga cada vez mais ampliar a mensagem. Sim. Sim. E o digital também permite muito essa conexão independente da localização física, né? Sim. Então, assim, se eu tivesse uma loja física aqui em Taubaté, eu ia atender a região só, né? A gente ia atender a região. Então, quando a gente fala de uma presença bacana, né, no ambiente online, a gente conversa até com pessoas que estão fora do país e que gostam do produto, que querem utilizar, querem comprar, enfim, não tem limite, né? Sim. E a gente construiu uma comunidade muito forte na Urbanic. O que vocês acham que precisa ser feito para construir essa comunidade? O que vocês consideram que foi assim essencial para que a gente conseguisse juntar clientes muito fiéis, parceiros da marca, tudo isso? Eu acho que vai muito de encontro ao que a gente respondeu aqui na última pergunta, né? Eu acho que talvez essa humanização, eu acho que isso tem sido um ponto muito legal. Eu entendo que antes de estarmos desse lado da bancada, antes de estar no lado da marca, a gente também esteve e está do lado de consumidor, né? Não em vários outros produtos, somos consumidores. E a gente sabe quais são as experiências que a gente gostou e sabe quais são as experiências que a gente não gostou. E quando a gente traz isso para dentro, a gente entende o que é replicável e o que não é replicável. Eu acho que por várias vezes, posso falar por mim, posso falar pela Clá, talvez possa falar até por você, já tenha tentado entrar em contato com uma marca e você cai num bot, tipo, ali que ninguém te responde, que você precisa falar com alguém e não consegue chegar até alguém. Enfim, eu acho que essas experiências frustradas colocam a gente de um lado de não querer oferecer esse tipo de serviço também. E aí eu entendo que quando as pessoas se conectam a pessoas, que daí as coisas fluem, acontecem. Eu falo que a Urbanic é uma empresa de pessoas para pessoas. Ela nasceu de uma profissional para profissionais. Então a gente tem essa conexão, porque a gente vivencia isso em outros cenários também. Dentro da área, a Clá vivenciou isso de alguma forma. A gente entende o que é uma dor para profissional. A gente entende o que é tentar se comunicar com uma marca e não conseguir. Então, não seria inteligente da nossa parte replicar o mesmo comportamento que outras marcas têm. Sim, é aquela frase que é clichê sempre, né? Pessoas se conectam com pessoas. Sim, Mas é verdade. Ao invés de ser atendido por um bot na Urbanic, você é atendido pela Gabi, que está aqui gravando a gente também. Então, maravilhosa. justamente porque é uma pessoa, ela tem sentimentos e ela vai entender também sobre as outras pessoas. Sim. E aí vai gerar uma conexão muito maior. Sim. E qual seria o conselho que vocês gostariam de ter recebido antes de começar a Urbanic, antes de começar a empreender? Bom, eu vou falar por mim depois você complementa. Eu acho que exatamente o ponto que eu comentei atrás, a gente entra sem saber muita coisa. E o fato de assumir a ignorância para si é um ponto muito delicado, você entender que você não é capaz. Então eu acho que algo que eu gostaria de talvez, não digo nem talvez ter ouvido, mas de ter tido o start, de buscar através das referências que a gente vê de alguma forma que estão coligadas, ou enfim, sentar, ouvir um pouco alguém que tenha uma experiência a mais e que possa trazer alguma palavra dentro do que você está procurando, sabe? Por várias vezes a gente estava aflito assim e entrava em contato com alguém que talvez não tinha nada a ver com a área da beleza e tudo mais, mas a experiência profissional ali de quem vivencia o empreendedorismo, sabe, mais numa fase temporal mais próxima que a nossa, jogando conversa fora, trouxe um conforto dentro das aflições que a gente estava sentindo ali, sabe? Assim como a gente foi procurar também assessorias com pessoas mais velhas, que também essa experiência é necessária, a gente precisa ter um pouco da visão do novo, assim como precisa ter um pouco da visão do mais experiente, né? Enfim, se eu pudesse dar uma dica em relação a quem está partindo para um empreendedorismo agora, seria: busque suas referências dentro do que você planeja executar.
e tente conversar, enfim, eu acho que ninguém é tão inacessível a ponto de não poder trocar algumas palavras, ou dar uma dica, ou falar alguma coisa sobre, sabe? E se for tão inacessível assim, vai pra outra. Talvez sua referência não tá tão legal. Não, eu acredito muito nisso. Eu acho que buscar essas pessoas, né, que possam bater um papo, contribuir ali, mesmo que talvez minimamente dentro do seu negócio, é muito importante. Mas também é importante entender que a gente vai aprender com o erro. Sim. Então, assim, é possível que a gente busque informação, que a gente vá atrás de pessoas que nos inspiram, para que, né, a gente, de repente, possa aprender com o erro dos outros e não cometer no nosso negócio. Mas é o erro que faz a gente aprender e ajustar o rumo ali do barco. Então, tinha uma frase, até que a gente falava um pouquinho mais antes, hoje em dia faz tempo que eu não escuto a gente falar aqui, mas é que às vezes a gente precisa trocar ali a roda do carro andando. Sim. Tipo, é um pouco difícil, é um pouco doloroso, machuca um pouquinho, mas funciona. E às vezes é necessário, não tem muito como correr, como fugir disso. Sim. É aquele velho antes feito do que perfeito, claro, né? Não de qualquer jeito, mas é melhor fazer. Exatamente. Agora, voltando para a pergunta de sair da caixa, porque de tudo que a gente falou aqui, o que vocês consideram que é importante para a pessoa sair da caixa em um mercado que é visto como saturado? Eu acho que identidade. Eu acho que talvez não seja nem sair da caixa, mas eu acho que quando você entende sua identidade, consegue transmitir sua identidade através do seu trabalho e do que você faz, as pessoas que você cativa e de alguma forma atrai até você são pessoas que são atraídas pela sua verdade. Então eu acho que é identidade, sabe? A gente já tem muito do mesmo, você entra na rede social, às vezes você pega uma trend, você consome aquela trend várias vezes por dia, tipo da mesma coisa várias vezes. Eu acho que falta esse toque de identidade, de personalidade ali dentro do que cada um tem a trazer, sabe? Eu acredito muito que não tem muito como você reinventar a roda, mas existe você conhecer o seu mercado, você conhecer qual é a sua proposta e você realmente trazer algo que faça diferença na vida das pessoas, né? Eu coloco aqui o caso da Urbanic como exemplo, porque se fosse para trazer exatamente o que o mercado já oferecia, qual que seria o diferencial da Urbanic? Como que eu iria falar, não, essa marca é esse diferencial. Ela é uma marca brasileira. Nossa, mas é só esse o diferencial? Uhum. Não, então vamos melhorar a formulação, vamos trazer algo que o mercado não tem. Não tem na formulação amônia e PPD. Foi a primeira marca que trouxe isso. Foi a primeira marca que trouxe essa tintura com ativos de nutrição, né, que é o óleo de cupaíba, o extrato de bambu, a calêndula. Foi a primeira marca que pensou, justamente por ser brasileira, que pensou em atender a diversidade da beleza brasileira. Então, para mim, é isso, você trazer soluções diferentes. Se você for trazer mais do que o mercado tem, para mim é só Ctrl+C, Ctrl+V. Para mim não faria sentido. Sim. Então, eu acho que eu vejo aí aonde você pode trazer uma revolução, que a gente fala, né? Sim. Que é a Urbanic, junto com os profissionais, somos a revolução. É isso, não é ser mais do mesmo. Para mim, puxando aí o gancho, né? Eu acho que, primeiro, você não tem como sair da caixa em um mercado que está saturado se você não está dentro do mercado. Porque você não vai ter uma visão ampla do seu mercado para ver. Isso aqui está em falta, então eu posso trazer aqui. Ou isso aqui está muito repetitivo, eu posso trazer de uma forma diferente. Como você falou, Paulo, das trends. Às vezes a gente quer viralizar a qualquer custo. E aí, vê uma trend, faz. Vê outra, faz. E você fica sem a sua personalidade. Então, quer sair da caixa? Vê a trend. O que é que tem como você acrescentar da sua personalidade, da sua essência? E aí coloca, que é basicamente o que a gente faz no perfil da Urbanic. A gente sempre traz referências do que estão em alta, mas sempre tem um toque Urbanic nos conteúdos. E é isso que faz realmente ser uma marca diferenciada no mercado. Por último, só pra gente finalizar aqui, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está começando, autônomos, profissionais liberais e empreendedores que estão começando.
Meu conselho é não desiste. Parece que é um conselho bobo, mas realmente empreender é um caminho por vezes pesado. Por mais que eu tenha o Paulo, né, a gente se tenha um ao outro, a gente também já conversou sobre o fato do empreendedorismo ser um caminho um pouco solitário, né? Por vezes você não sabe em quem confiar para poder trocar, para poder abrir ali um pouco, talvez, do seu negócio, receber uma visão externa e tudo mais. Mas à medida que você vai caminhando, que você vai aprendendo, você vai conhecendo, né, as pessoas, tenha o feeling de também saber para quem você, né, abre ali o teu negócio, conta ali os teus planos, porque eu acho que também é algo que não tem como você sair falando à torto e direito para todo mundo. Mas tem que ser resiliente. Eu acho que não tem uma palavra que caiba mais no empreendedorismo do que resiliência. Vão ter dias ótimos, vão ter dias maravilhosos, vão ter dias, assim, péssimos. Tem dias que você se sente a empresária do momento. E tem Exato. dias que você fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Sim, não, e digo mais, e tem dias que você vai viver esses dois Os cenários dois. no mesmo dia. Tipo, você acorda mal e dorme bem, ou você acorda super bem e vai dormir na lama. E faz parte do processo. Exatamente. Mas no final das contas, sempre é muito positivo, a gente sempre evolui muito. Então, a Clarissa que deixou a arquitetura para trás é muito diferente da Clarissa que trabalhou como designer de sobrancelhas, que hoje em dia também é muito diferente dessa Clarissa lá de 2016, 2017. E é isso, a gente tá em constante evolução. Sim, sim, graças a Deus. Se eu puder dar uma dica, enfim, acho que seria se é algo que você realmente acredita, se está dentro da sua verdade, resiliência, não tem muito o que fazer. Eu acho que a partir do momento que você tem que ser o primeiro consumidor da sua ideia, você tem que ser a primeira pessoa que de fato vai comprar a sua ideia. Então, se você acredita nisso a ponto de ser algo muito forte em você, executar são passos, entendeu? Aí você vai atrás de passos que vão colocar esse ideal, esse sonho em ação. Eu acho que o que eu daria de dica é entenda o que você realmente acredita, o que realmente tem valor para você e leva a sua verdade. Tipo, o resto é executável. Então, só para fechar aqui a ideia, basicamente, conheça o seu mercado, não desista e... vai em frente. Mete a cara e vai. Mete a cara. Gente, muito obrigada por participarem aqui Você, comigo. Mai. Com certeza vai ser muito valioso para o pessoal que está começando e está aqui escutando a gente. E eu quero aproveitar para pedir para deixar 5 estrelas aqui no podcast e seguir a gente. Esse podcast é feito para você. A gente está aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, mas realmente é para ajudar você que está do outro lado. Obrigada por mais esse episódio e a gente se encontra segunda-feira, às 19 horas. Uba. Beijo!